amor em vez de vontade e obediência. O que é o divino para os gregos? E como este se manifestou ao grego, diferentemente da revelação que outras estirpes humanas receberam. Temos de aprendê-lo com os distintos deuses e com o divino primordial que os reúne. Esta questão nunca foi colocada de forma séria, mas é a indagação fundamental no tocante ao grego. A questão cuja resposta descobre a essência de todos os fenômenos da cultura grega. A questão da revelação para os gregos. É em vão que se procura a revelação grega no âmbito das religiões que hoje podem dizer alguma coisa ao homem moderno. A culpa disso não cabe só à interpretação equivocada do politeísmo grego. O erro de se dizer que eles eram politeístas, né? Isso é um erro porque os gregos acreditavam, antes de acreditarem em deuses e em Zeus, acreditavam no todo, governado por Zeus, mas o todo era a harmonia de todas as divindades, né? Cabe também, e mais ainda, a suposta antropomorfização do divino. A esse respeito já dissemos o essencial. Agora mostraremos que justamente no mais decisivo, a ideia grega de Deus é a menos antropomorfa, que pode ser mais humano do que o autoritarismo, a sede de poder, a exigência de submissão incondicional, os ciúmes e a intolerância. Que Deus é assim? O Deus judaico, né? O Deus grego não é um amo, não é uma vontade imperiosa. Como divindade, exige reconhecimento e respeito, mas não sectarismo, nem obediência incondicional. Menos ainda, uma fé cega. Os comportamentos éticos não constituem ordens emanadas de sua vontade, a que o homem é forçado a submeter-se. Os deuses são forças de tudo que, aspectos espirituais, né? Aspectos elevados de tudo que existe. E nenhum deles, e Zeus também não fazem prescrições de comportamento, mas à medida em que os deuses compõem a ordem, o homem observa os deuses, ele procura comunicar-se com os deuses, preocupado que ele é de manter a ordem, né? Então, os comportamentos éticos não constituem ordens emanadas de sua vontade. São realidades, os comportamentos éticos, que encerram em si mesmos sua verdade e seu valor, que por si mesmas impõem respeito e que mais ainda despertam amor. As divindades, elas são realidades por elas mesmas, elas não são enfim, elas são à medida que elas são
os aspectos elevados de tudo que existe, elas são a própria realidade delas, né? Se para Platão elas são ideias, cuidado com essa palavra ideias para Platão, porque você não pode tomá-las como coisas que existem na cabeça dos homens, né? Fica melhor se a gente traduzir por formas, né? Traduz-se por ideias por causa de eidos. Se para Platão elas são ideias, ou seja, formas que pertencem ao reino do ser eterno, e é o amor que faz a alma humana elevar-se até elas, ele está falando que, para Platão, as divindades são as formas. E, conforme está no Fedro, diálogo Fedro, é através do amor que a alma, que um dia viu as formas, não qualquer alma, ela se eleva de volta até as formas. A língua grega já o antecipara, vendo a justiça e todas as demais virtudes como formas vivas, no fundo divinas. Está falando o quê? Que aquilo que a gente vê no Platão, que é a autonomia das formas, a realidade como o real, né? Como um mundo à parte. Na mitologia nós já tínhamos as virtudes também como coisas autônomas, né? À medida que elas eram divinas. Autônoma não é uma boa palavra. Virtudes como realidades em si mesmas. E como se sabe na religião, inclusive no culto, com frequência elas figuravam ao lado das grandes pessoas divinas. Está falando que essas virtudes figuravam ao lado das pessoas divinas na religião. Mostra-se neste ponto uma das diferenças fundamentais entre a religião da Grécia Antiga e a cristã, em que a vontade e a obediência têm seu papel, coisa completamente alheia ao espírito grego. Tanto é assim que a língua grega nem sequer tem uma palavra para exprimir o que o homem moderno entende por vontade. A palavra vontade para o grego antigo é complicada, né? À medida em que eles entendem que os homens entendem que fazem parte de um todo, que o que eles fazem não é apenas a partir de si mesmos, mas é a partir da vontade dos deuses não, né? A partir do impulso dos deuses, então fica complicado você falar de vontade. Faz mais sentido você falar de que os comportamentos dos homens e também dos deuses são conforme a ordem, né? Ou desconformes à ordem. Como adiante veremos com clareza ainda maior, em tudo aquilo em que nosso tempo pensa subjetivamente, o grego é realista. As normas de conduta e de ação para ele constituem perfeições que pertencem à economia da existência do mundo. E, portanto, não fazem apelo à vontade e obediência, antes ao sentimento e à compreensão. O grego, ele compreende o todo no qual ele está inserido. E ele nunca vai pensar que ele vai agir por causa de uma vontade ou uma ideia dele próprio, mas ele vai pensar que ele age conforme
a compreensão que ele tem desse todo, ou a ignorância que ele tem desse todo, né? Quando ele compreende o todo, ele entende que o mundo ele é organizado de forma justa, as coisas são ajustadas, então, portanto, tem uma economia, tem um ajustamento entre as coisas, né? A dimensão desse contraste pode ser melhor acusada por um confronto entre Santo Agostinho e Plotino. Declara Agostinho, no De Civitas Dei, né, Cidade dos Deuses, que quem respeita e ama as virtudes por si mesmas, e não apenas por obediência a Deus, antes merece chamar-se vicioso que virtuoso. Ao contrário, né? Você deve, para o Agostinho, você deve buscar as virtudes por Deus e não por elas mesmas, né? Esse julgamento ainda prevalece em Kant, que não reconhece como virtude o fazer o bem por propensão, em vez de fazê-lo por submissão obediente à lei. O Kant, ele entende que as ações são morais quando elas respeitam o imperativo categórico, né? Faça as coisas conforme elas pudessem se tornar leis universais, né? Então, como está observando Otto, não conta para o Kant a propensão de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa pela virtude, né? Não, mas pelo imperativo. Apesar dessa ética do Kant ser laica, né? Bem outro é o pensar de Plotino, neoplatonista, que já na época do florescimento do cristianismo, de novo deu expressão a mais vívida à espiritualidade grega. Diz ele em seu escrito sobre o belo: tal como não se pode falar do belo das formas visíveis com o cego de nascença, tampouco poderá uma pessoa, a propósito do esplendor da virtude, pôr-se de acordo com alguém que jamais viu como é belo o rosto da justiça e da Sofrosine. Em verdade, muito mais belo ainda que Vésper ou que a estrela da manhã. Há que ver e rejubilar-se, e de gozo extasiar-se. Há de haver embevecimento e doce espanto, e mais anseio e mais amor. Estas coisas suprassensíveis de fato existem e aparecem, e quem uma vez as tiver visto só pode dizer que são elas as que realmente são, né? A ontologia no platonismo é a das formas. Interessante a comparação que o Plotino faz entre aquele que vê o rosto da justiça e da Sofrosine com aquele que não é o cego, fisicamente cego. Aquele que é cego de nascença nunca poderia ver uma beleza sensível, né? Então não se pode falar das formas sensíveis com ele, da mesma forma como não se pode falar das formas com F maiúsculo com aquele que nunca viu, com o não filósofo, né? Com aquele que nunca viu as formas das virtudes. E ele está falando de toda a maravilha que é ver essas formas, né?
Portanto, amor, onipotente amor, em vez de vontade e obediência. Ele está falando, é verdade, né, de amor pelas formas. Um embevecimento, um doce espanto e um amor pelas formas. Porque elas são o que realmente são. O que aí se exprime em linguagem genuinamente platônica sempre o soube a piedade grega. Ela era livre de amar e honrar as formas eternas como divinas, como o que são, pois não tinha de viver com medo de um monarca ciumento que se sente ofendido, se não se dá graças por tudo somente a sua pessoa. Mas o nobre ser que com sua própria divindade se apossa da alma humana é também um caráter que distingue as grandes formas divinas. O nobre ser que com sua própria divindade se apossa da alma humana é o caráter que distingue as grandes formas divinas. As formas divinas se apossam da alma humana. Conquanto o mito narre a seu respeito algumas coisas que ofendem a moral burguesa, elas são sempre magníficas e augustas, tão venerandas na sua cólera quanto no encanto celestial de seu sorriso e de sua graça dadivosa. Você sabe que já na época platônica se entendia que a narrativa de Homero era desrespeitosa com os deuses, colocando eles para mentirem, fazerem traições, né? Serem violentos. Mas não se trata disso. Se trata de vê-los como plenitude dentro do âmbito de cada um deles, né? Os deuses não são legisladores, são ideais luminosos. E mesmo em época tardia continua a ser o mérito incomparável da religião grega o haver-se às divindades revelado, em primeira instância, a heróis soberanos. Pois Atena é a deusa de um Aquiles, de um Odisseu, e o mesmo ocorre com todos os demais. Está falando aqui que é uma... Os deuses não são legisladores, mas eles são aqueles que aparecem para os heróis. Não dá para você entender um deus na mitologia em Homero, né, em Hesíodo. Não, Hesíodo dá, mas em Homero, né, os deuses separados dos seus heróis queridos. Porque o que você tem em Homero é o estabelecimento de uma parceria, de um sopro de animação, né, entre deuses e seus heróis. Tendo contemplado as imagens dessas divindades, que cada um se pergunte se a forma humana, dita criada por Deus, jamais se viu mais nobre, mais pura e mais divina. Está falando que uma vez fazendo relembrando dessas divindades, se essa não é uma forma teomorfizada, uma forma sublime de ver o próprio humano. Ao invés de entender que no mito judaico e cristão também, se o homem é tão importante assim, né, por ter sido criado por Deus.
Aliás, esse homem é tão esplêndido assim, né? Então é isso, pessoal. A gente volta aqui no próximo trecho.